Cheguei em casa depois de um plantão de 18 horas e encontrei minha filha dormindo. Algumas horas depois, tentei acordá-la, mas ela não reagia. Fui tirar satisfação com minha mãe, e ela simplesmente disse que Clara estava sendo irritante, então lhe deu alguns comprimidos para que ficasse quieta. Minha irmã bufou e comentou com desprezo: ela provavelmente vai acordar. E se não acordar, pelo menos teremos um pouco de paz. Liguei imediatamente para uma ambulância. Quando me entregaram o relatório no hospital, fiquei sem palavras. As luzes fluorescentes do corredor zumbiam nos meus ouvidos enquanto eu esperava, com as mãos ainda tremendo da adrenalina que me sustentava há mais de 6 horas. Meu nome é Evan Harper, tenho 34 anos e sou enfermeiro de emergência no Hospital Geral St. Mary's. Naquele dia, cobri o turno de um colega que ligou dizendo estar doente e foram 18 horas lidando com de tudo: ataques cardíacos, overdoses, traumas. A ironia de estar ali agora, com minha própria filha, era cruel. Quando finalmente cheguei em casa, por volta das 2 da manhã, no meu pequeno apartamento de 2 quartos, estava exausto. Minha filha de 5 anos, Clara, dormia tranquilamente em sua cama, seu corpinho quase não fazia volume no colchão. Parecia um anjo, com os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro e abraçada ao seu elefante de pelúcia, o Sr. Peanuts. Sorri apesar do cansaço e beijei sua testa antes de ir para meu quarto. Deixe-me explicar a situação em casa. Depois do divórcio da mãe de Clara, Hannah, 2 anos atrás, a vida ficou financeiramente difícil. Hannah se mudou para a Califórnia com um novo namorado, deixando Clara sob meus cuidados em tempo integral. Minha mãe, Linda, de 58 anos, veio morar conosco para ajudar enquanto eu trabalhava nos turnos puxados do hospital. Minha irmã mais nova, Natalie, de 26 anos, também estava morando lá havia 6 meses, depois de perder o emprego e ser despejada do apartamento. A convivência era longe do ideal. Linda sempre foi controladora e nunca teve um vínculo verdadeiro com Clara, via a neta mais como um fardo do que como uma bênção. Natalie era pior. Desde que sua vida desmoronou, ela se tornou amarga e impaciente, demonstrando irritação constante por ter que dividir o espaço com uma criança pequena. Acordei por volta das 10 da manhã me sentindo um pouco mais descansado, depois de dormir 8 horas. O apartamento estava estranhamente silencioso. Normalmente, Clara já estaria acordada às 8 horas, pedindo café da manhã com suas conversas animadas. Fui até o quarto dela, ainda de pijama, e a encontrei exatamente na mesma posição em que a havia deixado. Clara, querida, hora de acordar, disse suavemente, sentando ao lado da cama. Ela não se mexeu. Chamei de novo, um pouco mais alto, e sacudi levemente seu ombro. Nada. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Pelo meu trabalho, eu já tinha visto o suficiente para reconhecer quando algo estava errado. Clara ainda respirava, mas de forma fraca e irregular. Sua pele estava úmida, e ao levantar sua pálpebra, vi que a pupila estava dilatada e lenta para responder à luz. Mãe, gritei em pânico, pegando Clara nos braços. Natalie, vem aqui agora. Linda apareceu na porta com uma caneca de café na mão, com o semblante de quem estava sendo incomodada à toa. Natalie veio logo atrás, de roupão e com cara de ressaca, provavelmente consequência da noite anterior. Por que toda essa gritaria? Perguntou Linda, visivelmente irritada. Tem algo errado com a Clara. Ela não acorda e está com a respiração curta. O que aconteceu enquanto eu dormia? Ela comeu algo diferente? Caiu e bateu a cabeça? A expressão de Linda mudou quase imperceptivelmente, mas o suficiente para que eu percebesse. Anos interpretando rostos em situações críticas me ensinaram a detectar até as menores alterações. Ela estava bem quando foi dormir, disse minha mãe, mas sua voz carecia de convicção. Não foi isso que eu perguntei. O que aconteceu depois que cheguei em casa? Seguiu-se um silêncio pesado. Natalie examinava as unhas com um ar de total indiferença, enquanto Linda girava lentamente o café na caneca. Ela estava sendo irritante, disse minha mãe, enfim, em tom defensivo. Ficou acordando por volta da meia-noite, dizendo que teve um pesadelo. Não conseguia dormir de novo. Então, dei ela alguns dos meus comprimidos para dormir, só para acalmá-la. As palavras me atingiram como um soco. Você deu o que para ela? Só um dos meus comprimidos para dormir. Talvez 2.
Nada grave. Ela precisava descansar, e você também, depois daquele turno longo. Olhei para minha mãe, atônito. Você deu remédio para dormir para uma criança de 5 anos? Que tipo? Quantos, exatamente? Foi do meu frasco de Zulpad. Acho que dei 2. Mas ela é grande para a idade, achei que não teria problema. Nathalie soltou uma risada seca. Ela provavelmente vai acordar, e se não acordar, pelo menos a casa vai ficar mais tranquila. A crueldade casual dessas palavras fez meu sangue gelar. Olhei para minha irmã, olhei de verdade e não reconheci quem estava ali. A Nathalie com quem cresci sempre foi egocêntrica, imatura, mas nunca maldosa. Nunca alguém que brincaria com a vida de uma criança. Não perdi tempo discutindo. Clara piorava a cada minuto. Enrolei-a num cobertor e liguei imediatamente para o 192. Meu instinto profissional assumiu o controle, mesmo com minhas mãos tremendo de raiva e pavor. 192, qual a sua emergência? Aqui é Evan Harper. Sou enfermeiro no Hospital Geral de Santa Maria. Preciso de uma ambulância com urgência. Minha filha de 5 anos recebeu Zulpad comprimido para dormir por volta da meia-noite e não responde. Informei o endereço e os sinais vitais de Clara da melhor forma possível, com os poucos recursos que tinha em casa. Os paramédicos chegaram em 8 minutos. Uma eternidade quando se trata da sua própria filha. O que temos aqui? Perguntou Maria Santos, a paramédica líder. Eu a conhecia do hospital. Menina, 5 anos. Aparentemente recebeu 2 comprimidos de Zulpad adulto, há cerca de 10 horas. Reage à dor, mas não a estímulos verbais. Pupilas dilatadas e lentas. Respiração superficial, 16 por minuto. Pulso a 58. O semblante de Maria ficou sombrio enquanto ela confirmava os sinais e começou a acomodar a equipe com urgência. Precisamos levá-la ao Santa Maria agora. Possível overdose. O caminho até o hospital foi um borrão de protocolos médicos e transmissões no rádio. Segurei a mãozinha de Clara enquanto Maria e seu colega trabalhavam para estabilizá-la. Tudo em que eu conseguia pensar era no quanto havia falhado em protegê-la. Na própria casa dela. Assim que chegamos, Clara foi levada direto para a emergência pediátrica. A doutora Jennifer Walsh, chefe do setor, assumiu imediatamente o caso. Fui afastado para que meus colegas pudessem trabalhar um sofrimento indescritível para alguém acostumado a estar no controle nessas situações. Evan, preciso que me diga exatamente o que aconteceu, disse a doutora Walsh durante uma rápida pausa no atendimento. Contei tudo. Desde minha chegada após o plantão, até encontrar Clara inconsciente, e a chocante confissão da minha mãe sobre os comprimidos. Você sabe qual era o tipo e a dosagem do remédio para dormir? Perguntou a doutora Walsh. Zulpad, comprimidos de 10 miligramas. Minha mãe disse que deu 2 para Clara, por volta da meia-noite. A expressão da doutora Walsh ficou ainda mais séria. Vamos fazer uma triagem completa, mas se for realmente Zulpad, e ela deu uma dose adulta para uma criança de 5 anos, estamos diante de uma overdose severa. Ela fez uma breve pausa antes de continuar. A boa notícia é que chegamos a tempo. Nas 4 horas seguintes, observei impotente enquanto a equipe médica fazia tudo para salvar minha filha. Realizaram uma lavagem estomacal, administraram carvão ativado e a mantiveram hidratada com soro para ajudar seu corpo a eliminar a substância. Aos poucos, Clara começou a reagir. Sua respiração foi ficando mais forte, a cor de sua pele voltou ao normal, e então, finalmente, ela abriu os olhos e sussurrou: Papai. Desabei. Abracei minha filha com força, enquanto ela olhava ao redor, confusa, e perguntava por que estava no hospital. Eu não consegui contar a verdade. Ainda não. Como explicar a uma criança tão pequena que a própria avó a havia envenenado? Assim que Clara se estabilizou e foi transferida para um quarto de observação pediátrica, a doutora Walsh me chamou de lado. Evan, preciso saber, você pretende prestar queixa? Porque o que aconteceu aqui não foi acidente. Sua mãe administrou, de forma intencional, medicação adulta para sua filha. A dosagem que encontramos no organismo dela poderia ter sido fatal. Aquela palavra me atingiu como um golpe, fatal. Minha mãe quase matou Clara. Por descuido. Por frieza.
Preciso pensar, respondi, sentindo o peso de tudo. Eu entendo, disse a médica. Mas você deve saber que, por protocolo, seremos obrigados a comunicar o conselho tutelar. Vai haver uma investigação. Assenti com a cabeça, sem conseguir processar totalmente. Só conseguia ouvir, ecoando na minha mente, a risada cruel de Nathalie e o comentário nojento sobre finalmente ter paz se Clara não acordasse. Naquela noite, com Clara sob cuidados médicos e finalmente dormindo com segurança, voltei para casa. Tive 6 horas para pensar, tempo suficiente para a raiva dentro de mim se transformar em algo frio, metódico, inabalável. Linda e Nathalie estavam na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Quando entrei, olharam para mim, esperando alguma atualização. Como ela está? Perguntou Linda, tentando soar preocupada. Ela quase morreu, respondi, num tom calmo. O médico disse que, se o tratamento tivesse demorado mais 1 ou 2 horas, a gente poderia tê-la perdido. O rosto de Linda empalideceu. Eu não sabia, quero dizer, eu só dei o que uso para dormir. Não pensei. Você não pensou? Interrompi. Não pensou que remédio para adultos pode ser fatal para uma criança? Não pensou em me ligar? Não pensou em ler a bula, sequer? Não me venha com sermão, Eva. Eu estava tentando ajudar. Você estava exausto, e ela estava difícil. Nathalie revirou os olhos. Nossa, que drama. Mas ela está bem agora, não está? Olhei para minha irmã, incrédulo. Ela ficou em coma por 6 horas. Ela quase morreu. Mas não morreu, disse Nathalie, dando de ombros. Então pronto. Problema resolvido. Foi ali que eu soube o que precisava fazer. Essas pessoas, minha própria mãe e irmã, colocaram a vida da minha filha em risco. E não demonstraram o mínimo arrependimento. Pior, falavam como se Clara fosse apenas um incômodo, um estorvo. Vocês duas vão sair desta casa, declarei com calma. Hoje? Ainda hoje. Espera aí, começou Linda. Não. Você envenenou minha filha. Você quase a matou. Virei-me para Nathalie. E você deixou claro que não se importaria se ela morresse. Você não pode simplesmente nos expulsar, protestou Nathalie. Eu não tenho para onde ir. Devia ter pensado nisso antes de desejar que a minha filha morresse. Era só uma piada. Era mesmo? Porque você não pareceu muito preocupada quando eu disse que ela estava em coma. Linda tentou outra abordagem. Evan, vamos conversar com calma. Seja razoável. Cometi um erro, mas ainda sou sua mãe, Eva. E você precisa de ajuda com Clara. Preciso de ajuda, sim, mas de pessoas que realmente se importem com ela. Que não a machuquem. E vocês duas não são essas pessoas. As duas começaram a falar ao mesmo tempo, entre desculpas e protestos, mas eu já estava cansado de escutar. Dei um prazo de 2 horas para arrumarem suas coisas e saírem da minha casa. Linda tentou negociar, dizendo que não tinha para onde ir, permaneci firme. Nathalie, por outro lado, saiu esbravejando pelo apartamento, xingando alto e jogando tudo em sacos de lixo com raiva. Quando já estavam quase prontas para sair, Linda fez uma última tentativa de me manipular. Você vai se arrepender disso, Eva. Você não consegue dar conta do trabalho e da Clara sozinho. Vai voltar rastejando para mim em menos de 1 mês. Talvez eu tenha dificuldades, sim, respondi. Mas, pelo menos, a Clara vai estar segura. Nathalie parou de empacotar por um instante e disparou seu último veneno. Você está cometendo um erro enorme. Essa pirralha vai arruinar sua vida. E quando isso acontecer, não venha chorar pra gente. Minha filha é a minha vida, retruquei com firmeza. E isso é algo que você nunca vai entender. Depois que saíram, sentei no silêncio do apartamento e comecei a fazer algumas ligações. A primeira foi para minha supervisora no hospital, para explicar a situação e pedir uma redução temporária na carga horária. Ela foi compreensiva e autorizou imediatamente uma escala mais leve, com turnos principalmente diurnos. Em seguida, liguei para meu advogado, Michael Rodrigues, o mesmo que me representou durante o divórcio.
Contei tudo o que havia acontecido e perguntei sobre a possibilidade de prestar queixa contra minha mãe. Evan, isso é muito sério. O que sua mãe fez pode ser classificado, no mínimo, como ameaça à integridade de uma criança. Dependendo do promotor, pode até ser considerado tentativa de homicídio culposo. Clara quase morreu. Isso configura crime. Quero prestar queixa, respondi sem hesitar. Tem certeza? Depois que esse processo começar, não dá para voltar atrás. Sua mãe pode acabar presa. Ela quase matou minha filha, Mike. Se fosse um estranho que tivesse feito isso, você hesitaria em processar? Claro que não. Então não importa se é minha mãe. Na manhã seguinte, fui até a delegacia e me encontrei com a detetive Hannah Morrison para registrar a queixa formal. Levei todos os documentos médicos de Clara e o relatório detalhado da doutora Walsh, descrevendo a gravidade da overdose. A detetive Morrison foi meticulosa e profissional. Anotou meu depoimento, examinou as evidências e explicou os próximos passos. Vamos precisar entrevistar sua mãe e sua irmã. Com base no que você apresentou, temos motivos para acusá-las de abuso infantil e negligência. Além disso, as declarações da sua irmã podem ser enquadradas como conspiração criminosa ou cumplicidade. E se minha mãe disser que foi um acidente? Dar remédio de adulto a uma criança sem prescrição médica demonstra tamanha imprudência que, legalmente, se encaixa na definição de negligência criminosa. E o fato de ela não ter chamado ajuda quando Clara não acordava agrava ainda mais o caso. A investigação andou rápido. Linda foi morar temporariamente com sua irmã Margarete, e Natalie arrumou um sofá emprestado na casa de uma amiga. Ambas foram presas em uma semana. Mas antes das prisões, eu já havia começado a reunir minha própria forma de justiça. Comecei a documentar tudo, cada conversa, cada frase cruel, cada sinal de desprezo por Clara. Fiz anotações detalhadas, salvei mensagens de voz, e até gravei algumas ligações, o que é legal no nosso estado com consentimento de uma só parte. Linda me ligou várias vezes após ser expulsa. No início, tentava me culpar, jogando com a carta emocional. Evan, eu sou sua mãe. Te criei. É assim que me agradece? Quando percebeu que isso não funcionava, passou a hostilidade. Você está destruindo essa família por causa de um acidente. A Clara está bem agora, não está? Gravei todas as ligações. A falta total de remorso, as tentativas de se fazer de vítima, a forma como diminuía o que havia feito, tudo entrou para meu crescente dossiê de provas. Natalie foi ainda pior. 3 dias após o incidente, me deixou uma mensagem de voz que fez meu sangue gelar. Evan, você está sendo ridículo. Crianças ficam doentes o tempo todo. Pelo menos agora você sabe que ela aguenta um remedinho. Quem sabe da próxima vez ela dorme direito e não enche o saco. Toquei essa mensagem para a detetive Morrison durante uma reunião. A detetive parecia visivelmente abalada ao ouvir a gravação. Sr. Harper, trabalho com isso há 12 anos e raramente ouvi algo tão cruel e indiferente vindo de um membro da própria família. Essa gravação, por si só, já nos dá fortes indícios da mentalidade dela e da total ausência de arrependimento. Enquanto aguardava as prisões formais, entrei em contato com a pediatra da Clara, a doutora Amanda Foster, para solicitar uma avaliação médica completa. A doutora Foster acompanha Clara desde o nascimento e ficou horrorizada quando expliquei o que tinha acontecido. Evan, o que sua mãe fez poderia ter causado danos cerebrais irreversíveis. Mesmo que Clara tivesse sobrevivido, uma overdose desulpada em uma criança pode levar a uma depressão respiratória severa, comprometendo o fornecimento de oxigênio ao cérebro. O fato dela ter se recuperado sem sequelas é, honestamente, um milagre. O relatório da doutora Foster se tornou uma das peças mais importantes do caso. Ela não apenas descreveu os efeitos imediatos da overdose, mas também listou os potenciais riscos de longo prazo que Clara, por pouco, conseguiu evitar: atrasos no desenvolvimento, dificuldades cognitivas, problemas de memória e alterações comportamentais. Também procurei um psicólogo infantil, o Dr. Richard Reis, para avaliar os possíveis impactos emocionais do trauma. Embora Clara não tivesse memórias conscientes do ocorrido, o Dr. Reis estava preocupado com o ambiente familiar que permitiu que isso acontecesse. As crianças são extremamente sensíveis ao ambiente ao redor, explicou ele durante nossa consulta.
Mesmo que ela não se lembre de ter sido envenenada, provavelmente internalizou a rejeição e o desprezo vindos da avó e da tia. Esse tipo de hostilidade familiar pode deixar marcas emocionais profundas. Com base nisso, matriculei Clara em sessões de terapia lúdica, tanto como forma de prevenção quanto para fins documentais no processo judicial. Sua terapeuta, Maria Gonzalez, relatou que, nas primeiras sessões, Clara demonstrava ansiedade visível perto de mulheres mais velhas, especialmente daquelas que lembravam fisicamente a Linda. Ela se torna excessivamente carente e constantemente pergunta se você vai fazê-la dormir durante as sessões. Isso sugere que, mesmo sem memória consciente, ela ainda carrega fragmentos do trauma. Munido de todas essas informações, voltei a me reunir com a promotora assistente, Patrícia Harper. Ela revisou cuidadosamente todos os documentos que eu havia reunido, os relatórios médicos, os pareceres psicológicos, as gravações, e a linha do tempo que organizei com detalhes do caso. Senhor Harper, disse ela, esse é um dos casos mais bem documentados de abuso infantil que já vi. Sua formação na área da saúde claramente contribuiu para a qualidade e profundidade das provas. Ela explicou que as gravações de áudio, especialmente as ligações e mensagens da Linda e da Natalie, seriam devastadoras para a defesa. A ausência completa de arrependimento, o desprezo contínuo pelo bem-estar da criança, e os comentários insensíveis da sua irmã constroem um padrão claro de negligência e crueldade. Linda foi formalmente acusada de abuso infantil em primeiro grau e negligência. A promotora informou que, dada a gravidade do estado de Clara e o risco real de morte, as acusações foram elevadas para crime grave, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão, caso fosse condenada. Natalie foi acusada de conspiração criminosa e omissão de denúncia de abuso infantil. Suas declarações mostrando total indiferença ao risco de morte de Clara, combinadas com o fato de ela não ter feito nada para ajudar, tornaram-na cúmplice direta. Mas, para mim, as acusações legais eram só o começo. Passei semanas elaborando uma estratégia detalhada para garantir que as consequências dos atos delas não acabassem com a sentença que a seguissem por muitos anos. Comecei organizando um dossiê cronológico não só do envenenamento, mas de anos de comportamentos abusivos e negligentes de Linda em relação a Clara. Documentei ocasiões em que ela foi desnecessariamente ríspida, quando fez comentários maldosos dizendo que Clara era carente demais, ou que dava trabalho demais. Registrei também vezes em que ela me desencorajou de demonstrar carinho pela minha própria filha. Um dos episódios mais marcantes foi o da festa de 4 anos da Clara. Na frente de outros familiares, Linda reclamou em voz alta que eu mimava demais essa menina e que, se ninguém a colocasse em seu devido lugar, ela cresceria como uma princesinha mimada e insuportável. Vários parentes ficaram desconfortáveis com a fala dela naquele dia e eu anotei cuidadosamente quem testemunhou e o que disseram depois. Todas essas pequenas peças se tornaram parte de algo maior, uma verdade impossível de ignorar. Também reuni provas do ressentimento crescente que Natalie nutria por Clara ao longo dos meses em que morou conosco. Ela vivia reclamando da presença da minha filha, chamando-a frequentemente de pirralha ou seu pequeno erro. Em várias ocasiões, fez comentários cruéis sobre o vínculo entre Clara e sua mãe, Hannah, dizendo, por exemplo, que a menina teve sorte por ser abandonada, porque pelo menos um dos pais teve o bom senso de ir embora. O que mais me perturbou, no entanto, foi perceber um padrão claro de colaboração entre Linda e Natalie no tratamento hostil e desumano que davam a Clara. Elas trocavam piadas sarcásticas e comentários depreciativos entre si, muitas vezes quando achavam que eu não estava ouvindo. Criaram um ambiente onde minha filha não se sentia segura dentro da própria casa. Nos meses que antecederam o envenenamento, comecei a notar mudanças em Clara. Ela estava mais quieta, ansiosa, e parecia andar em constante estado de alerta. Agora, finalmente, tudo fazia sentido. Ela vivia cercada por 2 mulheres que a viam como um fardo e não faziam esforço algum para esconder o desprezo que sentiam por ela. Durante as sessões com o Dr. Reis, ele confirmou minhas suspeitas: crianças absorvem com facilidade as emoções e atitudes dos adultos ao redor. Mesmo que os comentários de Linda e Natalie não fossem direcionados diretamente a Clara, ela com certeza sentia a rejeição e a hostilidade. E isso deixaria marcas. Foi aí que minha raiva se aprofundou. O envenenamento não foi um evento isolado. Minha mãe e minha irmã vinham minando emocionalmente minha filha há meses, e só não perceberam o quanto a estavam quebrando porque nunca se importaram o suficiente para olhar. Documentei tudo. Anotei datas, horários, situações específicas, reações da Clara,
e até relatos de testemunhas. Provei que o que aconteceu naquela madrugada foi apenas o clímax de uma série de abusos e negligências. Clara não era vista como uma criança, era tratada como um incômodo a ser contido. A avaliação psicológica reforçou isso. Clara apresentava sintomas de ansiedade, tinha dificuldade de confiar em adultos, e perguntava com frequência se alguém estava bravo com ela mesmo após comportamentos normais de uma criança de 5 anos. Ela mostra sinais claros de uma criança que cresceu se sentindo indesejada, relatou o Dr. Reis. Está em constante estado de hipervigilância, busca validação o tempo todo e se preocupa excessivamente em ser boa o bastante para merecer atenção e carinho. Essas evidências não seriam úteis apenas para o processo criminal, elas seriam essenciais para desmontar a imagem pública de Linda e Nathalie. Eu não estava enfrentando apenas duas pessoas que cometeram um erro terrível. Eu estava enfrentando duas mulheres que, sistematicamente, criaram um ambiente emocionalmente tóxico para minha filha. As prisões, quando finalmente aconteceram, trouxeram um tipo de alívio que eu mal sabia precisar. Foram calculadas para causar o maior impacto possível. Sem alarde, informei um jornalista do jornal local sobre o provável horário em que Linda seria presa. Ele sabia exatamente onde estar. Quando a polícia chegou à casa da minha tia Margarete para levar Linda sob custódia, um fotógrafo já estava pronto. A imagem de uma senhora algemada, aquela que por anos cultivou a reputação de avó devota e voluntária da igreja, sendo presa por envenenar a própria neta, foi parar na primeira página. A manchete: avó acusada em caso chocante de envenenamento infantil. A prisão de Nathalie foi ainda mais teatral. Ela foi detida durante um almoço com possíveis empregadores em um restaurante local, um encontro que descobri graças às redes sociais. Enviei discretamente uma denúncia anônima sobre sua localização, e os policiais chegaram na hora certa. Os rostos das pessoas ao redor, vendo aquela mulher arrogante ser levada pela polícia, confirmaram que a notícia se espalharia como fogo. Nos dias seguintes, recebi dezenas de ligações de repórteres querendo entrevistas. No começo, recusei todas. Mas depois de conversar com meu advogado e com a promotora, decidi aceitar uma cuidadosamente planejada com a principal emissora da região. A entrevista foi marcada para o horário nobre do noticiário noturno, com transmissão para toda a área metropolitana. Sentei-me na sala de estar, com Clara brincando em silêncio ao fundo, uma cena que criava o contraste perfeito entre a inocência de uma criança e a gravidade do que havia acontecido com ela. A repórter Janete Williams começou. Sr. Harper, o senhor pode nos contar o que aconteceu na manhã em que descobriu que sua filha não acordava? Relatei os acontecimentos de forma calma e objetiva. Minha formação na área médica deu peso à minha descrição do estado clínico de Clara. Expliquei o quão perto ela esteve da morte, utilizando termos técnicos que reforçavam a gravidade da situação. Janete prosseguiu. De acordo com os relatórios médicos, sua filha poderia ter sofrido danos cerebrais permanentes ou até falecido por conta da overdose. O que o senhor pensa da alegação da sua mãe de que tudo não passou de um erro? Aquele era o momento pelo qual eu esperava. Peguei o celular e reproduzi a mensagem de voz deixada por Nathalie, onde ela dizia que Clara aguenta uma medicaçãozinha e a chamava de pé no saco. O áudio era nítido e devastador. Essa mensagem foi deixada pela minha irmã 3 dias depois que Clara quase morreu, disse, com a voz baixa. Acho que diz tudo sobre como minha família realmente encarou o que aconteceu. Para eles, não foi uma tragédia, foi apenas um incômodo. A expressão de Janete refletia choque genuíno diante da frieza nas palavras de Nathalie. Aquela gravação seria reproduzida em todos os noticiários da semana seguinte, expondo os verdadeiros sentimentos dela sobre a quase morte de Clara. Mas o momento mais marcante da entrevista aconteceu quando Janete perguntou sobre a recuperação de Clara. Clara está bem agora, respondi, olhando para ela sentada no tapete, encaixando blocos com concentração. Mas ainda me arrepia pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse chegado em casa naquele momento. Como profissional da saúde, vejo constantemente os efeitos do abuso infantil. Só nunca imaginei que isso estaria acontecendo na minha própria casa. A entrevista foi ao ar naquela mesma noite e rapidamente ganhou destaque nas redes de notícias regionais. Em menos de 24 horas, trechos da gravação viralizavam pelas redes sociais de todo o estado. A mensagem de voz de Nathalie, em especial, causou comoção. Milhares de pessoas a compartilharam, revoltadas com sua frieza e crueldade. O que eu não esperava era a reação da comunidade.
Minha história tocou profundamente pais de toda a cidade. Recebi centenas de mensagens de apoio, ofertas de ajuda com o cuidado de Clara, e até doações financeiras espontâneas para cobrir despesas legais. Mais do que isso, outras pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências com familiares tóxicos, parentes que demonstraram indiferença ou até hostilidade em relação às crianças. O caso acendeu um debate mais amplo sobre como identificar e lidar com o abuso psicológico dentro das famílias. Um grupo local de pais criou uma campanha chamada Lei Clara, exigindo penas mais severas para familiares que colocam crianças em risco. Organizaram manifestações, petições e mantiveram o caso em evidência por meses. O Hospital Saint Mary, onde trabalho, divulgou uma nota pública em meu apoio. Evan Harper representa o compromisso com o bem-estar infantil que esperamos de todos os nossos profissionais. Oferecemos nosso total apoio a ele neste momento difícil. Meus colegas de trabalho criaram um fundo jurídico que arrecadou mais de $15.000 para ajudar com os custos legais e a terapia contínua de Clara. Cartas, cartões e presentes começaram a chegar de pessoas que nem conhecíamos, mas que se comoveram com a história e queriam expressar solidariedade. Mas talvez a resposta mais importante tenha vindo dos profissionais da educação e da assistência infantil. Professores e cuidadores começaram a adotar novos treinamentos e protocolos para identificar sinais de abuso psicológico, usando o caso de Clara como exemplo de que o perigo nem sempre vem de fora, mas muitas vezes de dentro da própria casa. A diretora da pré-escola de Clara, Sra. Sandra Lopes, me disse: "O caso da sua filha mudou nossa forma de observar nossos alunos. Estamos muito mais atentos a sinais de rejeição, hostilidade ou negligência emocional." Enquanto isso, Linda e Natalie começavam a perceber que suas prisões eram só o começo de uma longa queda. A repercussão da mídia fez com que ambas se tornassem instantaneamente reconhecidas em toda a cidade. Encontrar moradia, trabalho ou qualquer tipo de apoio social se tornou quase impossível. A própria irmã de Linda, Margarete, a expulsou de casa assim que assistiu à reportagem. "Não posso ter uma mulher que envenena uma criança morando comigo", disse ela a um repórter. "E se ela achar que um dos meus netos está sendo irritante?" Natalie também perdeu o pouco que lhe restava. A amiga que a deixava dormir no sofá pediu que fosse embora assim que sua prisão foi notícia. "Minha filha não para de perguntar sobre a moça do veneno, e eu não posso ter esse tipo de energia na minha casa", explicou. Ambas as mulheres se viram praticamente sem teto, vivendo em motéis baratos e enfrentando dificuldades para encontrar alguém disposto a se associar a elas. Suas redes sociais foram inundadas por comentários furiosos de estranhos indignados com a cobertura do caso. "Fiz questão de documentar tudo não por crueldade, mas para mostrar as consequências naturais das escolhas que fizeram. Cada despejo, cada vaga de emprego perdida, cada porta fechada era maneira da comunidade dizer, com clareza, crianças devem ser protegidas, e quem as machuca precisa enfrentar as consequências." A avaliação psicológica que encomendei para Clara tornou-se uma das provas mais cruciais do caso. O relatório minucioso do Dr. Reis detalhava como a convivência com Linda e Natalie havia criado um ambiente onde Clara se sentia constantemente rejeitada, invisível e insegura. O envenenamento, segundo ele, não foi um ato isolado, foi o ápice de meses de abuso psicológico. Com isso em mãos, o promotor reforçou que a atitude de Linda ao medicar Clara não podia ser vista como um erro único. Era parte de um padrão contínuo de tratar minha filha como um incômodo, um fardo e não como a criança vulnerável que precisava ser cuidada. O julgamento começou 3 meses depois. Linda contratou um advogado de defesa que tentou apresentá-la como uma avó confusa, alguém que cometeu um erro inocente. Mas a promotora assistente Rebeca Martinez destruiu essa narrativa ponto a ponto. "Senhoras e senhores do júri", ela disse em sua declaração de abertura, "este não é um caso de confusão. É um caso sobre um adulto que, de forma consciente, deu um sedativo potente a uma criança de 5 anos sem consultar um médico, sem ler a dosagem, e sem considerar os riscos." O depoimento médico foi contundente. A doutora Walsh apresentou gráficos dos níveis de oxigênio no sangue de Clara e descreveu os procedimentos de emergência necessários para salvar sua vida. Em 15 anos atendendo emergências pediátricas, testemunhou, ela nunca viu uma criança com uma overdose tão severa provocada por um adulto da família. A quantidade de Zolpar no organismo de Clara era quase 3 vezes maior do que o nível tóxico, para um adulto. Imaginem para uma criança. O advogado de Linda tentou apelar para o júri dizendo que ela estava exausta, sobrecarregada, e apenas quis ajudar Clara e a mim a descansar.
Mas a promotoria respondeu com um trunfo, a gravação da ligação para o 911, onde, ao fundo, Linda podia ser ouvida resmungando que estava cansada de ser arrastada para esse drama. O caso contra Nathalie foi ainda mais direto. A promotoria apresentou gravações de seu interrogatório, nas quais ela repetia sua frase: se a Clara acordar ou não, tanto faz para mim. A ré teve várias chances de pedir ajuda, argumentou a promotora. Em vez disso, presenciou uma criança desacordada, viu o irmão em pânico e ouviu os paramédicos chegarem, e sua única reação foi irritação. O júri deliberou por menos de 4 horas. Linda foi considerada culpada de todas as acusações e condenada a 3 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 18 meses. Nathalie recebeu 2 anos, com chance de liberdade após 1 ano. Mas, por mais satisfatória que tenha sido a vitória nos tribunais, ela não marcou o fim da minha justiça. Passei meses reunindo e organizando provas, cada comentário cruel, cada demonstração de descaso, cada ocasião em que ambas mostraram o que realmente sentiam por Clara. Transformei tudo em um dossiê completo, registros judiciais, laudos médicos, declarações de testemunhas. E comecei a distribuir esse material para pessoas-chave em suas vidas. Linda era vista há anos como uma senhora respeitável na Igreja Metodista de São Miguel. Atuava no grupo de apoio feminino e era tida como uma avó devota. Enviei o material completo com todos os documentos legais ao pastor e ao conselho da igreja. Sem alarde, Linda foi convidada a se afastar de todos os seus cargos voluntários. Também mandei o dossiê para o consultório odontológico onde ela trabalhava como recepcionista. Apesar de não poderem demiti-la apenas pela prisão, a publicidade negativa e a gravidade das acusações tornaram sua permanência insustentável. Ela foi pressionada a pedir demissão. Nathalie apresentava um caso mais delicado. Estava desempregada, tentando recomeçar, com várias entrevistas de trabalho agendadas. Então, me certifiquei de que uma simples busca pelo nome dela no Google levasse diretamente às manchetes do caso, inclusive com a gravação onde dizia que talvez agora a pirralha durma a noite toda. Seus perfis nas redes sociais foram tomados por comentários indignados de pessoas que expressavam repulsa diante da insensibilidade demonstrada em relação à quase morte de uma criança. Mas o golpe mais devastador não veio de desconhecidos, veio da própria família. Margarete, irmã de Linda, que inicialmente havia lhe oferecido abrigo, a expulsou de casa assim que leu o relato completo dos acontecimentos. Eu não posso abrigar alguém que envenenou uma criança, disse ela friamente. E se um dia você achar que um dos meus netos está te incomodando? Os poucos amigos de Nathalie também começaram a se afastar. A amiga que a deixava dormir no sofá pediu que ela fosse embora depois que sua filha começou a fazer perguntas desconfortáveis sobre a moça que deu veneno para a menina. Linda acabou sendo acolhida por uma casa de recuperação antes do julgamento. Nathalie, isolada e sem apoio, se mudou para um quarto em um motel barato, pagando semanalmente e lutando para encontrar alguém disposto a se aproximar. A campanha nas redes sociais foi particularmente eficaz. Criei uma postagem no Facebook contando toda a história, incluindo fotos de Clara no hospital e cópias dos relatórios médicos com os dados confidenciais suprimidos. A postagem se espalhou rapidamente, sendo compartilhada milhares de vezes dentro da nossa comunidade. Qualquer possível empregador, senhorio ou interesse amoroso que pesquisasse o nome delas online se depararia com a verdade. Para Nathalie, namorar tornou-se praticamente impossível. Os homens que a reconheciam pelas reportagens ou postagens perdiam o interesse imediatamente. Os antigos colegas de igreja de Linda, pessoas que antes a procuravam para conselhos e companhia, passaram a atravessar a rua para evitá-la. A mulher que um dia foi vista como uma avó exemplar e uma referência na comunidade agora era conhecida como a avó que envenenou a neta. As consequências financeiras também foram pesadas. Os honorários legais drenaram quase todas as economias de Linda, e sua demissão do consultório odontológico, somada à dificuldade de encontrar novo emprego, a deixou em uma situação crítica. Nathalie, que já vivia à margem, se viu completamente sem estrutura para recomeçar. A sombra do caso seguia cada passo seu. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta de Linda da prisão. Ela implorava por perdão e dizia estar disposta a consertar tudo. Queria ver Clara. Queria voltar a fazer parte da vida dela. Respondi com apenas uma frase. Você perdeu o direito de ser avó de Clara quando a envenenou.
Nathalie tentou fazer contato através de conhecidos em comum, alegando que tudo não passava de uma brincadeira mal interpretada, que sua vida não deveria ter sido destruída por um mal-entendido. Ignorei todas as tentativas. Clara, agora com 6 anos, havia se recuperado totalmente. Não guardava nenhuma lembrança daquela noite horrível e eu pretendia que permanecesse assim até que estivesse pronta para entender o que realmente aconteceu. Mudamos para um novo apartamento, em um bairro mais tranquilo e seguro. Consegui uma excelente creche para ela através de um programa do hospital onde trabalho. Nossa vida, enfim, havia encontrado equilíbrio. O momento mais marcante veio quase um ano após o julgamento. Estávamos no supermercado, Clara tagarelava alegremente sobre o dia na escola enquanto esperávamos na fila do caixa, quando percebi Nathalie à nossa frente. Ela estava irreconhecível magra, abatida, mal vestida, com uma expressão vazia e postura curvada, como quem havia desistido de si mesma. Quando me viu, desviou o olhar, visivelmente desconfortável, tentando evitar qualquer tipo de contato. Mas eu não pretendia dizer uma palavra. Fiquei ali, em silêncio, ouvindo Clara contar animadamente sobre a aula de artes, com aquela energia inocente e pura de uma criança feliz completamente alheia à mulher que, um dia, desejou sua morte. Nathalie pagou por meia dúzia de itens genéricos, todos em promoção, e saiu às pressas, sem olhar para trás. A diferença entre nós era impossível de ignorar. Ela mal conseguia sobreviver. Eu e Clara estávamos florescendo. Foi naquele instante, sem precisar dizer nada, que percebi. Minha vingança estava completa. Eu não apenas puni Linda e Nathalie pelo que fizeram. Eu me certifiquei de que as consequências as acompanhassem onde quer que fossem. Suas reputações foram destruídas. Seus relacionamentos, desfeitos. Seus futuros, permanentemente comprometidos. Mais importante do que tudo isso, Clara estava segura. Ela crescia em um lar onde era amada e protegida, cercada por pessoas que valorizavam sua vida acima de qualquer conveniência. Linda, um dia, sairia da prisão mas voltaria a um mundo onde todos sabiam o que ela havia feito. Nathalie seguiria tropeçando no peso das próprias ações e palavras, achando quase impossível reconstruir qualquer semblante de uma vida digna. A história virou uma lenda local. Um alerta sobre as consequências de ferir uma criança e até onde um pai pode ir para protegê-la. A cada vez que alguém pesquisava seus nomes, se candidatava a um emprego, tentava alugar um apartamento ou iniciar um novo relacionamento, a verdade voltava à tona. Minha vingança não era apenas castigo, era prevenção. Tornando seus atos públicos e garantindo que houvesse consequências duradouras, eu não protegi só Clara. Protegi também qualquer outra criança que pudesse, um dia, cruzar seus caminhos. Naquele dia, ao voltarmos do supermercado, Clara me perguntou por que a moça da loja parecia tão triste. Algumas pessoas fazem escolhas ruins, respondi. E às vezes essas escolhas as acompanham por muito tempo. Ela vai ficar bem? Clara quis saber, com a compaixão pura e inocente que só uma criança tem. Isso depende dela, disse suavemente. O que importa é que nós estamos bem. E estamos juntos. Ela sentiu com seriedade, mas logo se animou ao ver um cachorro atravessando a rua. O momento passou, e seguimos para casa, nossa casa tranquila, segura e feliz. Uma casa da qual Linda e Nathalie nunca mais fariam parte. A vingança estava completa. Mas, mais do que isso, a justiça havia sido feita. Clara estava viva. Estava prosperando. Estava protegida. Linda e Nathalie viviam com o peso de suas escolhas todos os dias e todos ao nosso redor sabiam exatamente que tipo de pessoas elas eram. Às vezes, a melhor vingança não é apenas ferir de volta, é garantir que a verdade seja conhecida e que ações indesculpáveis tenham consequências reais, duradouras. Ao destruir suas reputações e fechar todas as portas do futuro, eu garanti que Clara jamais correria risco por causa da crueldade e da indiferença delas novamente. Aquelas luzes frias do corredor do hospital foram o começo do meu pesadelo, mas também iluminaram o caminho até a justiça. E agora, Clara estava segura. E isso era tudo que realmente importava.